Você chegou aqui nos Estados Unidos, não é verdade? Como imigrante, talvez veio como turista e ficou, talvez veio há muitos anos atrás e decidiu ficar, não importa a sua história, mas você veio pelo famoso sonho americano. E tudo que as pessoas dizem pra você quando você pisa nesse lugar é: esquece o que você foi no Brasil, esquece o que você era. Se você foi um médico, esquece que você era um médico. Se você foi um mecânico, esquece que você era um mecânico. Se você foi um dentista, esquece que você era um dentista. E o que tem pra você aqui é cavar buraco, é fazer faxina, é ir pra obra. A primeira coisa que vão tentar tirar de você quando você chega aqui nos Estados Unidos é a sua identidade. E eu tô saindo aqui de um cliente e eu resolvi fazer esse vídeo pra você porque eu passei exatamente por isso. Eu vim para os Estados Unidos com muita dor, uma história de muitos desafios. E a primeira coisa que você escuta quando chega nesse lugar é: esquece tudo que você já foi. Mas não tem como esquecer, porque eu sou o Danilo aqui nos Estados Unidos, na África, em qualquer lugar do mundo eu sou quem eu sou. E talvez por cultura, talvez por maldade de alguém, talvez por maldade de alguns, talvez pela história de trauma de outros, essa cultura se implanta e tudo que você escuta é: vai cavar buraco, vai fazer faxina. No sinônimo disso, na prática, sabe o que você está escutando? Você está escutando: enterre a sua identidade, enterre quem é você. E eu não fui diferente, eu fui mais um que chegou aqui disposto a fazer o velório e o enterro de quem eu realmente era. E sabe quem eu era? Eu era um empresário, um vendedor nato, um cara disposto, pronto, que sempre conseguiu fazer negócios do absolutamente zero, que sempre conseguiu criar coisas de onde não existia. Eu era o cara que criou uma empresa de cosméticos no fundo da casa do pai e da mãe e que literalmente vendeu para o Brasil inteiro. Eu era o cara que criou uma franquia de barbearia, que fui o primeiro a implantar em um shopping center no Brasil e que vendi 11 unidades por um valor que ninguém imaginava. Eu era o cara que aprendeu do zero e montou uma escola que literalmente foi esparramada pelo Brasil. Eu era o cara que na pandemia, quando tudo se fechou, eu criei o curso ao vivo e o negócio sobreviveu. E quando eu pus o pé aqui, eu também tentei fazer o velório desse cara. Mas sabe o que eu descobri na prática? Sabe o que eu descobri? Que se você não enterrar quem realmente você é, aí está o segredo para você vencer. Eu não estou falando para você se tornar um arrogante. Eu não estou falando para você se tornar alguém que não é humilde. Eu não estou falando para você se tornar um idiota que fala: isso eu não aceito, isso eu não tolero. Não, isso daí não é sobre sua identidade. Isso aí é sobre você ser soberbo. Mas eu estou falando sobre você não esquecer quem é você e principalmente quais são as habilidades que você tem. Eu pisei o pé nesse país aqui, a primeira coisa que me aconteceu foi ser enganado. Enganado por uma pessoa que eu confiei, enganado achando que eu ia já ter uma oportunidade num determinado trabalho, e nada disso aconteceu. E se eu não tivesse me movido, se eu não tivesse agido, se eu não tivesse ressuscitado a identidade de quem eu sou, de quem realmente eu sou, eu teria passado fome, eu teria sido despejado, eu teria perdido tudo e provavelmente teria que ter tido pedido até ajuda para os meus familiares para retornar para o Brasil. Sabe o que eu fiz de verdade? Eu simplesmente olhei para dentro do que eu tinha dentro de casa e olhei para as oportunidades que surgiram e olhei para a chance que eu tinha. Eu tinha um produto dentro da minha casa, que era minha esposa, que sabe fazer cabelo, e tinha eu como vendedor. As coisas deram errado, eu sentei, levantei minha identidade, peguei o telefone e comecei a ligar para o que estava perto de mim, para o que estava à minha volta, e comecei a oferecer o serviço da minha esposa para todos os vizinhos que eu tinha. Oi, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu sou executivo da Juliana Souza, uma cabeleireira de mais de 20 anos de experiência, que agora está morando perto de você e tem os serviços A, B, C, D, E, F, G. E eu gostaria de agendar um horário para você conhecer esse serviço. E foi assim que começamos a virar o jogo aqui. E foi assim, descobrindo quem eu realmente era, aliás, redescobrindo, trazendo de volta quem eu realmente era, que nós criamos uma carteira de clientes e no espaço de 4 meses ela já tinha atendido mais de 150 pessoas. E daí eu descobri de novo quem eu era, a minha potência, e comecei a oferecer serviço para outras pessoas, e a minha empresa nasceu aqui e eu me desenvolvi e cresci. Eu não sei
você que está assistindo esse meu vídeo aqui, em qual momento você está vivendo aqui, quais dores e desafios que você está passando. Eu só preciso que você tenha clareza de uma coisa com profundidade. Você não deixou de ser você, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Não se iluda que ter mudado de país, os erros que você cometeu lá no passado vão invalidar a partir de agora e você vai acertar porque você mudou de país. Não, você precisa continuar se protegendo, sabendo quem é você. Mas você também não pode esquecer do potencial que você tem, de tudo que você construiu e principalmente da sua identidade. E se calar porque alguém sofreu, quer que você sofra também. E se fechar e se enterrar porque alguém te disse: aqui o que vai sobrar para você, a faxina, é a obra. E não tem nada de errado você fazer isso. Mas é muito importante você lembrar quem é você e principalmente se levantar e atuar através da sua identidade. A sua transformação nessa terra, a oportunidade que você precisa nessa terra está através de você saber quem você é. Se esse vídeo fez sentido, curte, comenta, troca ideia comigo, fala pra mim a tua história aqui, o que você passou quando você chegou e manda pra quem precisa escutar isso daí. Valeu!